acidente entre George Russell e Valtteri Bottas no GP da Emília-Romanha de Fórmula 1 pode influenciar a Mercedes na decisão dos pilotos para a temporada 2022? Alice Powell respondeu essa pergunta e ainda fez uma análise geral do ocorrido e eu conto para vocês no vídeo a seguir. Para quem não conhece, eu sou a Natália De Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No último final de semana, a gente teve aí a segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, o GP da Emília-Romanha lá em Imola, ou o GP de San Marino, se você preferir. O final de semana foi bastante movimentado, bastante tumultuado. A gente teve bandeira vermelha basicamente em todas as sessões desde a sexta-feira. A gente teve também aquele episódio bastante polêmico entre Nikita Mazepin e Mariana Becker. Eu vou deixar aqui o vídeo que eu fiz, inclusive, para vocês assistirem depois. E a gente também teve uma corrida pra lá de emocionante que entregou um baita show. Max Verstappen garantiu aí a 11ª vitória dele, igualou o número de triunfos de Rubens Barrichello e Felipe Massa. Lewis Hamilton errou e mesmo assim ainda chegou na segunda colocação e Lando Norris terminou em terceiro e alcançou aí o seu segundo pódio na categoria. Mas um dos principais lances da prova lá em Imola foi o acidente entre o Russell e o Bottas, os dois pilotos que, podemos dizer assim, estão sob o guarda-chuva da Mercedes. Na volta 32, pouco depois do Hamilton ter escapado da pista, voltado de ré para o traçado e cair para a 9ª colocação, o Russell foi tentar ultrapassar o Bottas, só que acontece que como a pista estava molhada por conta da chuva que caiu lá no circuito, ele colocou o pneu ali na linha branca, pisou um pouquinho na grama e dali perdeu a traseira, rodou e acertou a Mercedes do Bottas, não podiam mais fazer nada, os dois acabaram danificando bastante os seus carros e o Bottas inclusive bateu no muro de proteção. Acontece que depois do acidente os ânimos ficaram bastante exaltados lá no circuito, o Russell foi lá falar com o Bottas, foi reclamar, o finlandês mostrou o dedo para o inglês que chegou, deu um tapinha no capacete do adversário e saiu totalmente bravo. Foi um fuzuê só, depois das declarações, o Russell falou que se fosse outro piloto, o Bottas não teria reagido daquele jeito, o Bottas respondeu, falou que era uma grande teoria dele, enfim, foi toda aquela confusão, até o Toto Wolff falou, se pronunciou, disse que o Russell foi agressivo demais, que ele estava parecendo mais um piloto da Renault Clio Cup. Enfim, foi uma confusão e vale lembrar, que os dois contratos da Mercedes para o ano que vem, tanto do Lewis Hamilton quanto do Valtteri Bottas, não estão assinados, então há muita expectativa de que o Russell, enfim, vai fazer aí o seu grande passo na carreira na Fórmula 1 para estrear na Mercedes. Mas será que esse acidente pode influenciar alguma coisa a equipe alemã na decisão? Será que isso acaba prejudicando o Russell, que estava fazendo uma boa prova, estava colocando ali a Williams na 9ª colocação, estava brigando ali com o Bottas pela 9ª colocação. E bom, Alice Powell, ela tem uma coluna no site The Race e ela falou um pouquinho sobre isso, ela deu a visão dela de pilota sobre o acidente, eu achei bastante legal. Ela disse que num primeiro momento, assistindo a corrida, ela achou que o Bottas tinha acabado voltando muito drasticamente na linha do Russell e por isso eles acabaram se tocando e saindo da pista. Depois ela falou que ela teve o privilégio, pois ela só estava assistindo, de ver o replay do acidente, de ver toda a cena em slow motion, em câmera lenta, e daí ela viu que não, na verdade, o Russell acabou exagerando um pouco ali quando o Bottas foi se defender, e isso acabou causando tudo o que a gente viu lá em Imola, que inclusive se tivesse com pista seca, ela acredita que isso não teria acontecido e teria sido uma grande ultrapassagem do George. Ela escreveu que é fácil para ela ou para qualquer um que está assistindo sentado dar sua opinião, mas quando está veloz e pilotando em condições tão extremas como estava a dupla de pilotos, é fácil cometer alguns julgamentos ruins. George exagerou no movimento com Bottas e acabou passando na linha branca, o que fez perder a traseira, rodar e acertar a Mercedes. Esses pilotos são tão experientes e já correram tanto que já sabem o que vão fazer antes da situação acontecer.
O Bottas, ela disse que sabia que o Russell ia vir com uma velocidade muito alta por conta do DRS aberto, e o Russell sabia que o Bottas ia defender a posição. Ela falou que você sabe onde quer colocar o carro e qual o melhor ponto para ultrapassar, mas o Bottas vai defender. Daí ela comentou que erros acontecem, qualquer piloto pode errar. Ela citou o erro que o Hamilton teve, ela citou o erro que o Max Verstappen teve, que ele quase rodou quando ia ter a relargada por conta da bandeira vermelha, né? O acidente causou uma bandeira vermelha, causou interrupção da prova, e o Max Verstappen, quando ele estava ali liderando a filinha, pouco antes da relargada, ele quase rodou, ele deu uma escapada, mas conseguiu controlar o carro e trazer para a vitória. Ela falou que se tivesse em qualquer posição, se ela tivesse tanto no lugar do Valtteri quanto no lugar do George, ela estaria brava, ela teria ficado furiosa, porque a adrenalina estava lá correndo. Bottas atingiu com força o muro, Russell ficou ainda mais bravo, pois estava em uma boa posição com a Williams, e é verdade, ela disse que ele estava fazendo uma prova brilhante, e realmente foi uma pena, seriam os primeiros pontos da Williams na temporada, os primeiros pontos da Williams desde 2019, e seriam os primeiros pontos de George Russell com a Williams. Ele já pontuou na Fórmula 1 no GP de Sakir do ano passado, só que ele estava defendendo a Mercedes naquela corrida, ele estava substituindo o Hamilton, que estava com Covid-19, então o Russell ele ainda não tem pontos com a Williams na Fórmula 1, seriam os primeiros pontos dele. Ele, inclusive, hoje postou nas suas redes sociais um pedido de desculpas, falou que ele reagiu muito mal, que ele agradeceu todas as mensagens que ele recebeu, tanto boas quanto ruins, falando que isso vão ajudar ele a ser um ser humano melhor, a evoluir. Bom, ela terminou a coluna dela comentando isso, se isso pode acabar influenciando uma decisão da Mercedes em 2022. Ela colocou que o acidente chamou atenção não por seu tamanho, mas pelos pilotos que envolveu e o futuro do mercado de pilotos. Russell estava em uma ótima corrida, colocando a Williams nos pontos. Isso vai atrapalhá-lo no futuro para conseguir uma vaga na Mercedes? Não acredito. E eu também não acredito. A Mercedes já mostrou que aposta no Russell. A minha opinião é que o Russell ainda não foi na Mercedes unicamente porque ela está o preparando para ser o próximo Lewis Hamilton. E ela não vai querer dois alfas, né? Hamilton e Russell na mesma equipe. Eu acho que Nico Rosberg e Hamilton já traumatizou o suficiente Toto Wolff. Então eu concordo com Alice Powell. É sempre legal ter a visão de uma pilota, né? Sobre um incidente, ela explicou muito bem, ela também deu a opinião dela sobre o mercado de pilotos, então eu achei bastante legal. E aí, pessoal, o que vocês acharam do acidente? Vocês concordam com Alice Powell? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Também não esquece de deixar o seu joinha, compartilhar com todo mundo que se interessa pelo assunto. E se você quiser conteúdo exclusivo das mulheres no esporte a motor, basta clicar no meu perfil, ver o botão de Seja Membro e ver qual que é o plano que se encaixa melhor para vocês. Eu tenho vídeo exclusivo todo mês, eu tenho live exclusiva todo mês, tenho um grupo no Telegram exclusivo, então eu garanto que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!